Olá, sejam bem-vindos ao programa Sociedade e Direito. Você nos acompanha na TV Universitária, canal 14 da Multiplay. Também, se quiser nos acompanhar, vai nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram. A gente está gravando aqui no estúdio Manuelito Eduardo Campos, do Centro Universitário da Grande Fortaleza. Nos últimos programas, a gente tem focado nas novidades que surgem no direito previdenciário, no direito trabalhista. E como esse tema, ou esses temas, são muito novos, sempre tem algo novo para se falar, a gente vai insistir um pouco aí na reforma trabalhista, principalmente nos contratos de trabalho. E para isso a gente convidou duas advogadas, duas professoras, duas conselheiras e duas presidentes de comissão da OAB Seção Ceará, a professora Vanessa Oliveira, professora da casa do Centro Universitário Grande Fortaleza, e também atua na área de Direito do Trabalho e é presidente da Comissão de Ensino Jurídico. Com ela, também vai ajudar a debater aqui com a gente, e a gente já fez o convite para nos acompanhar em outros programas, para a gente abrilhantar ainda mais o debate, a professora Adara Camilo, advogada, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB e também conselheira da OAB Ceará, para a gente conversar aqui um pouquinho. Doutoras, sejam bem-vindas. A gente vai ter uma conversa descontraída, para deixar bem à vontade o tema para os nossos alunos, para os nossos telespectadores. E primeiro vamos falar aí da OAB, né? Já que a gente puxou, a OAB finalmente trouxe o protagonismo que a mulher precisava há muito tempo, ou já tinha, né? Mas agora nós temos vários presidentes de comissões, de 30 advogados aí que assumiram a presidência agora, no começo do ano de 2019, dessa gestão, 19 são presidentes de comissão. Então, professora Vanessa, o que é essa comissão de ensino jurídico? Qual é o foco? Coloca para a gente um pouco o que é que faz. Pronto, professor Milton, inicialmente agradecer o convite, né? Estou muito honrada. Professora Adara, um prazer aqui dividir a bancada com vocês. Enfim, a comissão de ensino jurídico, inicialmente a gente pretende, né, como nossa missão, além das visitas técnicas, para elaborarmos relatórios que são opinativos em relação à autorização de cursos de direito aqui no Ceará. São opinativos, mas são muito importantes, até porque tem um impacto sobre a qualidade de ensino e, evidentemente, sobre o egresso do direito. Já que o direito, né, nós aqui advogados e tantas outras profissões que são decorrentes do curso de direito, a gente prima pela excelência. Professores bem preparados, alunos que saibam realmente o rumo que eles podem seguir, dentre tantas oportunidades que o curso de direito pode mostrar para todos nós. E na comissão de ensino jurídico, inclusive, faço já um convite a quem está assistindo, que é advogado, que é professor de direito, que é pesquisador na área do direito e quer contribuir conosco, é sempre bem-vindo. Né? Nós temos lá, basta fazer o requerimento junto ao DataGed. Hoje é mais simples, né? Hoje é bem site, mais simples. Né? Assim, a gente não tem, evidentemente, temos um limite de 40 membros efetivos, mas aqueles que queiram contribuir como membro consultivo, a gente não tem esse limite. Perfeito. Então, a gente tem uma abertura, porque quanto mais pessoas que realmente queiram contribuir na nossa comissão de ensino jurídico, com a OAB, né, o presidente Reginaldo Dantas nos dá essa abertura de tentar fazer o melhor, não só pela nossa classe, não só pela sociedade, mas pensando nesse perfil tão específico que é do estudante do curso de Direito. Perfeito. Então, fica aqui o convite a todos vocês e serão bem-vindos lá na nossa casa. Perfeito, professora. E a Dara, já pegando o gancho, o direito do trabalho está sendo bem movimentado, né, nesse momento agora, a gente não sabe como vai ficar, ou tem expectativa como é que vai ficar. O que é que os advogados aí que estão chegando na comissão estão pensando, estão querendo, qual é o sonho, quais são os medos, né? E o que é que a comissão está propondo agora nesse momento? Um pequeno relato aí da Comissão de Direito do Trabalho, por gentileza. Pronto, muito obrigada pelo convite, professor Hamilton. Dividir também a bancada aqui com a professora Vanessa, é sempre uma honra. Ela que é parceira já de muita coisa, de aula, de processos e muitos projetos, né? Então é uma honra. Bom, a Comissão de Direito do Trabalho, ela tem um viés muito importante.
porque ela não atua só na defesa de direitos, de prerrogativas dos advogados trabalhistas, mas também na sociedade no geral. E como você disse, está muito em voga, principalmente com essa questão da reforma trabalhista, a Comissão de Direito do Trabalho. Porque como nós também servimos como uma forma de defender os direitos da sociedade, acaba que a gente é muito demandado. No começo do ano mesmo, a gente participou de vários atos contra a extinção da Justiça do Trabalho, para assegurar melhor os direitos sociais, enquanto na parte interna, na defesa das prerrogativas dos advogados, a gente atua perante os advogados trabalhistas para que sejam garantidas as prerrogativas dele, perante magistrado, perante servidores, enfim, todo aquele contexto. A Comissão de Direito do Trabalho hoje, nós estamos já a mais de 100 requerimentos de pedidos de ingresso dos nossos colegas. Assim, o que me dá uma grande felicidade de ver que os colegas advogados parece que despertaram, que estão acreditando realmente nessa nova gestão. Como a Vanessa disse, o presidente Erinaldo, ele abriu um grande leque para que os advogados eles possam realmente participar de todas as comissões temáticas. Nós temos mais de 60 comissões temáticas na OAB, e a de Direito do Trabalho ela é muito demandada. Então, assim, é um prazer. Faço também aqui o convite para os colegas advogados que queiram participar da comissão. Como Vanessa disse, a resolução das comissões, ela apenas limita a questão dos membros titulares, mas membros consultivos não. E para mim não há distinção. Questão de membro titular para membro consultor. Para mim, todos vão ser tratados iguais e a gente tem espaço para todo mundo que queira realmente trabalhar em prol da sociedade dos colegas advogados. E outra coisa importante é que o próprio advogado conheça a sua casa, né? Claro. Exato. Vamos agora voltar um pouquinho para o assunto aqui em debate. Tantas mudanças aí na legislação trabalhista, tantas propostas, ou algumas coisas que a gente não sabia e agora veio à tona, né? Vamos lá, focar aí nas espécies de contrato de trabalho. Eu deixo a professora Vanessa primeiro e a Dara também para debater junto com a gente, para nos ensinar a todos. Quais são essas modalidades de contrato de trabalho que existem agora, professora, por gentileza? Pronto, professor Hamilton. Como você falou, nós temos agora na reforma, por meio da reforma trabalhista, que não é apenas a Lei 13.467 de 2017, mas é uma das principais, ela trouxe algumas inovações. Como você também, de maneira quase subliminar, falou, também regulamentou práticas já existentes. Mas uma que a gente pode colocar como inovadora aqui no Brasil é o tal do contrato intermitente, que é um tipo de contrato de trabalho, é um empregado, mas que tem todos os direitos trabalhistas em tese, mas que por trabalhar apenas pela demanda da empresa, ou seja, quando ele for convocado para tal, a gente percebe que este trabalhador, este empregado, com CTPS anotada, na verdade ele pode passar o mês inteiro sem ser convocado, portanto, sem receber nenhum direito trabalhista, mas lá nas estatísticas e tudo mais, ele é empregado. E, diferentemente, por exemplo, de algumas legislações, como a portuguesa, por exemplo, que traz o contrato intermitente mesmo, porque lá é garantido pelo menos um percentual de salário. Então, aqui no Brasil, o contrato é como se fosse contrato 0 hora. Pode ser um contrato 0 hora. Então, todos os outros direitos são garantidos? São. Mas dessa maneira, uma maneira proporcional, e até interessante a questão das férias, é garantido também. Ele tem o direito às férias, mas como ele já recebe, dentro daqueles dias que ele trabalhou, o proporcional ao dia de trabalho, as férias mais 1/3, ao 13º e aos direitos em geral, ele, um ano de trabalho, a cada 12 meses, ele tem direito a não ser convocado. Entendi. Então, será que de fato, para o empregado, pensando, não ser convocado, né? Não ser convocado, e é interessante você agarrar uma oportunidade de emprego como esta, às vezes é o que resta ao trabalhador. É engraçado que muitas vezes eles trazem a novidade, né, doutora Dara, que dá muito certo em outros sistemas, Sim. Mas aí no Brasil a coisa... É porque depende muito da cultura, né? Isso. A gente não pode querer aplicar o que se aplica na Itália, que tem uma cultura diferente, e aplicar aqui. Porque, por exemplo, esse contrato que a professora Vanessa está trazendo aqui, há pontos positivos, pontos negativos. Qual é o ponto positivo? Sai da informalidade, né? Ele vai ter a sua carteira assinada.
Mas qual é o ponto negativo? Qual é a segurança na questão de quantas horas ele vai trabalhar naquele mês? Quanto ele vai receber naquele mês? Ele não tem essa segurança, porque ele vai ter períodos de atividade e inatividade. Então, vai depender da convocação do empregador. Ele fica à mercê disso, né? Então, tem esses prós e contras. E pode ser período até só de inatividade, né? Que é o que é Isso. pior. Então, essa nomenclatura, alguns doutrinadores brasileiros falam isso, até a nomenclatura, de uma certa maneira, é inadequada. Porque pode ser, você realmente não tem nenhuma intermitência. Né? E você, seria dia trabalha, dia não, 2 dias Exato. trabalha, 2 dias não, ou você pode ficar o Exato. mês todo sem trabalhar. Sem trabalhar. Exato. Não dá uma segurança financeira, né? Nem jurídica. Aí, assim, você perguntou, né, professor Hamilton, uma das modalidades. Uma outra modalidade, se você, né, quiser que a gente já estica um pouquinho, com certeza. uma outra modalidade que já existia, que é o tal do teletrabalho, que é importante, que ele por si só, assim como, por exemplo, a terceirização, que você deu uma palestra há pouco sobre esse tema, como a terceirização é algo que por si só não é ruim. A questão é que hoje o teletrabalho, regulamentado pela reforma trabalhista, né, artigo 75A e seguintes, diz o quê? Dentre outras disposições que não cabe aqui nesse espaço a gente falar, mas, por exemplo, o empregado, que a gente sempre soube, artigo 2º da CLT, a alteridade, o empregador assume os riscos da atividade. No teletrabalho, hoje, você pode fazer um acordo prévio e escrito com o empregado e ele se responsabilizar por todos os meios de trabalho. Enfim, isso por si só, de alguma maneira, já descaracteriza a alteridade. Só para a gente deixar um pouco claro aqui para os nossos alunos, para os telespectadores, como é que funciona esse teletrabalho? É em casa? É no ambiente profissional? Como é que Exatamente em casa. Em geral, você fica em casa, trabalha à distância, né? A ideia, né? Teletrabalho, trabalho à distância, que, como eu disse, por si só é uma ideia simpática, né? Você trabalhar em casa, um advogado, empregado, por exemplo, trabalhar em casa é cômodo, cumpre os seus prazos, advogado, empregado mesmo, tudo bem, está tudo tranquilo. A questão é algumas inovações, essas inserções na legislação que podem trazer um grande prejuízo ao trabalho, especificamente ao empregado, e mais ainda, até de alguma maneira, desconstituir a própria natureza do dia de trabalho, que querendo ou não, achem ruim ou não, tem uma natureza protecionista em relação ao empregado. Tem uma essência, né? Uma essência, é a base principiológica, inclusive o próprio princípio da proteção. Então, assim, é ruim, Vanessa, o teletrabalho? Não, já existia, já. Hoje nós temos o quê? Uma regulamentação, que é importante, é necessária, mas trouxe algumas lacunas, algumas possibilidades de mitigação de direitos. Não necessariamente mitigação, mas possibilidade regulamentada de mitigação de direitos. Como quase tudo que vem para o Brasil, né? Você pega o Código de Defesa do Consumidor, que é perfeito, pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando traz para o Brasil, ela deixa vertentes ali que não se enquadravam em qualquer outro país. Bom, tantas mudanças aí nos contratos de trabalho. A gente tem o contrato de trabalho, agora a terceirização do contrato de trabalho, que mudou algo com relação à atividade meio, atividade fim. Professora Dário, o que é que a gente tem para colocar, para exemplificar nessa situação? A nova lei da terceirização trouxe uma inovação. Antes, os contratos de trabalho só poderia ser realizado com aquelas atividades meio, ou seja, as atividades que não são preponderantes ao fim da empresa. E hoje, com a nova lei, pode-se fazer contrato tanto com atividade meio quanto atividade fim, que são aquelas atividades que são preponderantes da empresa. Por exemplo, um programador de software em uma empresa que se vende esse tipo de produto. Ali é uma atividade fim. O objetivo da empresa é aquele, né? O objetivo da empresa. O produto final, né? O produto final é aquele. Então, antes, não poderia realizar esse contrato. Perfeito. E hoje, tanto faz, sendo atividade meio como atividade fim, a nova lei, ela abriu esse leque e a empresa pode realizar, sim, esse tipo de contrato. Ou seja, já dá a probabilidade ou possibilidade de não se ter contratado efetivo da empresa. Todo mundo terceirizado. Exato. Essa é a polêmica que está surgindo. Né? Essa é a polêmica, até mesmo para a questão da responsabilidade. Então, quer dizer que você é contratado por um tomador, mas a responsabilidade fica de outro. Então, fica essa questão. Essa é que é a grande crítica. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto nodal. Tem outro ponto que eu não poderia deixar de tocar aqui com vocês com relação a essa questão dos sindicatos, né? A contribuição sindical.
Há quem seja contra, há quem seja a favor, há posições mais conservadoras, há posições mais vanguardistas. E recentemente saiu uma medida provisória, se eu não me engano, se esse for o instrumento 873, normativo, não é isso? Que diz que agora o pagamento não se pode mais ser retido, né? Aquele valor do sindicato, ele tem que ser pago através de boleto, foi isso? Qual a repercussão que toda essa polêmica pode trazer? Isso pode afetar os sindicatos ou pode dar legitimidade ao sindicato que efetivamente trabalha? A gente tem essas duas vertentes, né? Sim, que é que as doutoras... Professora Dara, me permitir, eu vou iniciar. Não. Então, assim, iniciou já a discussão em relação à contribuição sindical. Professor, como o senhor bem mencionou, inicialmente com a queda da compulsoriedade da contribuição sindical. Certo. Então, já passou, inclusive, em relação ao STF, já foi decidido que é, sim, constitucional que a contribuição sindical não seja mais compulsória. Quando a gente fala de compulsoriedade, existe toda uma polêmica. Há aqueles que entendam que aquele um dia de trabalho que era retido na folha, obrigatoriamente, você sendo sindicalizado ou não, associado ao sindicato ou não, você tinha que contribuir. Hoje, você pode contribuir? Pode, mas apenas se você quiser. Você se associa ao sindicato, que ainda estamos no regime de unicidade, né, para esclarecer um pouquinho, claro. A unicidade aqui no Brasil tem previsão constitucional e na CLT. Nós só podemos ter um sindicato, numa base territorial, cuja base territorial mínima é o município. Hoje, inclusive, já se discute a quebra dessa unicidade e até há quem diga que a queda dessa compulsoriedade é justamente o primeiro passo para abrir a pluralidade. E aí há toda uma discussão que não vamos entrar, porque a gente vai ao ponto crucial da tua pergunta, exato. A contribuição, e aí já é um tema de outro programa, com certeza. A contribuição sindical ficou não compulsória, não obrigatória, ok. Só que aqueles sindicatos que não têm previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo de pagamento em folha, porque pode sim, por meio de convenção e acordo ainda há essa possibilidade, a MP 873, 2019, que inclusive já está sendo discutida judicialmente por várias ações, ainda nenhuma decisão erga omnes, mas há discussão. Nós temos o quê? A proibição de que seja feita por retenção, desde que não esteja, claro, previsto em convenção ou acordo coletivo. Que é o famoso boleto. Que é o boleto, né? Tem que ser por boleto. E aí há a discussão. Aí há também uma outra discussão ontológica. Por que MP? A relevância, a urgência. Aí a gente coloca aqui só para quem está aqui em casa, né, agora, refletir. Né? A gente aqui está só aqui colocando esses pontos. Vários outros pontos também trabalharam por MP aqui exatamente. No Brasil. O que outrora se fazia por decreto, hoje se faz por MP. Por MP. Basicamente foi essa a discussão e... Evidentemente, durante algum tempo, a gente ainda vai saber o fim, primeiro, se essa MP vai ficar, e segundo, quais os reflexos. A impressão que eu tenho que dos últimos anos para cá, talvez, professora Dara, seja esses movimentos sociais estão sendo mais colocados em pauta, né? Seja no direito trabalhista, seja no direito sindical, seja no direito previdenciário. De todas essas mudanças, se a gente pudesse escolher uma, a gente tem alguma na cabeça para apontar, a Dara, a Vanessa? Você diz da reforma trabalhista? Sim, principalmente do foco trabalhista. Diz, olha, esse contrato aqui talvez não fique bem, esse contrato dá mais margem para isso. Olha, é difícil você, assim, eu vou iniciar novamente, né, que eu falo demais, mas é difícil essa pergunta, mesmo você fechando um pouco em relação aos contratos. Já falei, né, um pouco sobre o intermitente, aí vou até puxar um outro assunto que é rapidinho. Perfeito. Por exemplo, a questão da possibilidade hoje de rescisão por acordo entre as partes, a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho, ou seja, isso pode abrir margem à situação de empregado e empregador, isso pode abrir margem a uma situação em que os direitos trabalhistas podem não ser respeitados. Então, há um outro ponto, que aí esse é um pouquinho mais longo, mas a gente vai tentar só pontuar aqui para vocês, né, que estão nos assistindo e os colegas, a questão da parametrização do dano moral. E até vou deixar um pouco para a Dara
colocar alguns exemplos na prática trabalhista, né, que a gente atua, Ótimo. é a parametrização do dano moral, que na verdade, né, o 223A chama dano extrapatrimonial, e penso eu que nem é uma escolha apenas de vocabulário, é já para incluir o dano existencial, o dano estético, o dano moral que esse empregado vem a sofrer. E aí nós temos aqueles limites, né? O dano moral leve, dano moral médio, grave e gravíssimo, que vai de até 3 salários do empregado até 50. Aí vou explicar. Você sofre, por exemplo, um assédio moral ou sexual, qualquer outro tipo de dano extrapatrimonial na empresa. Por exemplo, a sua indenização vai ser de acordo com o seu salário. Se uma empregada, por exemplo, que é copeira, né, nosso exemplo que a gente estava conversando antes, e ela ganha um salário mínimo, uma gerente ganha 10 mil reais, no mesmo contexto, na mesma empresa, elas sofrem assédio sexual. Aqui ganha mais, tem um Aqui parâmetro ganha maior, mais, né? vai ter um parâmetro bem maior. Nesse exemplo aqui. Diferentes. É interessante que esse dano acaba sendo uma condenação contra o agressor na esfera trabalhista, Sim. na esfera civil, mas a gente acaba trazendo um pouco do direito penal e fere aquele princípio da pessoalidade, né? Tipo, o dano que eu sofri tem que ser olhado de acordo com as minhas características, a sua. De acordo com E às vezes extensão do a dano, história é né? a mesma e o parâmetro é só financeiro, né? Com Só certeza. financeiro, Você né? vale E é quanto muito- você ganha, né? E é muito interessante falar isso daqui, que a professora Vanessa deu esse exemplo da questão do assédio. E um que teve muito em voga foi a questão da morte agora com o Brumadinho, com aquele acidente de Sim. Brumadinho, onde você tinha um civil, um cidadão comum, e tinha lá alguém que estava no momento trabalhando. E aí você faz a diferenciação. Todos dois vieram a óbito, mas vão ter parâmetros de indenização diferentes. Porque um seguirá essa parametrização de acordo com a reforma trabalhista, Exato. ele vai ter um teto, 50 vezes o valor do salário dele, enquanto esse cidadão normal que não estava no seu trabalho, estivesse a passeio, a viagem, ou estivesse simplesmente lá na sua cidade. O parâmetro seria outro. O parâmetro né? Bem é menor, outro né? porque é utilizado o Código Civil. Vai ser de acordo com a extensão do dano e daí vai ver vários parâmetros para poder estabelecer a indenização. Então, você vai ter uma pessoa que vai ter um dano fixado, 50 vezes, vamos dizer que recebia R$1.000. Vai ter 50 mil, Isso. enquanto outros vai ter uma indenização de milhões, Entendi. digamos assim. Pode vir, Então, né? há aí uma Tipo, você vale o quanto ganha, divergência. realmente. Né? Com certeza. E interessante é que tudo isso é muito novo, a gente não sabe como vai ficar, mas pela experiência de outras mudanças, pela cultura que a gente está inserido, sempre dá margem para o hipossuficiente e ser prejudicado na situação. Com certeza. Né? Porque assim, existe até já uma ADIM para que seja dada a inconstitucionalidade Desses parâmetros. desses parâmetros. Mas isso daí ainda vai para várias instâncias. Como é que fica a questão dessas pessoas, por exemplo, que faleceram nesse acidente, né? Dos familiares dessas pessoas que vão receber essas indenizações? Vão ter que esperar que a inconstitucionalidade seja aferida, isso daí, né? Entendi. Então, realmente, até advogados, colegas nossos, que ficam querendo utilizar, na realidade, como é para os familiares, para utilizar a questão do ricochete, né? Do reflexo. E Para a não família, não apenas para a de quem família. faleceu, né? Exatamente. É uma boa. Doutores, para vocês verem, a gente tem um carrasco aqui presente entre a gente que chama-se tempo. Quando a conversa é agradável, flui, várias novidades, o tempo já se nos vai assim pelos dedos e de forma rápida, né? Então eu já deixo um convite para a gente, como eu fiz nas últimas conversas que nós tivemos aqui com outros colegas, deixar o convite já para a gente voltar para a parte 2. A gente espera um tempinho para ver como é que é isso, como é que a poeira vai se assentar, se já tem algum posicionamento jurisprudencial, a gente volta de novo para debater, né, para trazer as novidades aí para os nossos telespectadores, trazer para os nossos alunos, para todo mundo, né? Para que a gente aprenda um pouquinho e veja como é que está caminhando a sociedade. E aí a gente abre aí 1 minuto para as considerações finais, vocês façam o convite que tiverem que fazer, mostrem a OAB, mostrem o trabalho de vocês na comissão, tá bom? Então, professora Vanessa, por gentileza, 1 minuto, a câmera é sua. Então, inicialmente, eu queria agradecer, professor Hamilton, o convite, né? Fiquei muito honrada e foi um grande prazer a gente inaugurar essa bancada com
com você, com a Dara, né, que é uma grande professora, grande amiga também, e você, né, que nos assistiu, diante de dúvidas, também pode contactar, a gente é da comissão também, sou da comissão de trabalho, sou vice-presidente da comissão de trabalho. Se interessou pela comissão de ensino jurídico, também estou à disposição. Então, aqui o convite, na verdade, é de que somos totalmente acessíveis, a gente está aqui para tentar esclarecer ao público eventuais dúvidas sobre a reforma trabalhista, dando moral, a aplicabilidade, a questão do ensino jurídico, né, que é a nosso métier lá na OAB, e novamente agradecer. Enfim, só isso mesmo. Muito obrigado, querida. Professora Vanessa, a Dara, né, já ia voltar a Vanessa de novo, acho que falou pouco tempo esse 1 minuto. Né? Desculpe, professora Dara, por gentileza, as considerações finais. Professor Hamilton, agradecer o convite. É sempre uma honra estar na presença assim, de 2 grandes colegas, profissionais de mão cheia mesmo, então é sempre uma honra, muito obrigada. Estarei de volta, sim, viu? Vou aceitar esse convite para a gente vir para a parte 2. Mas, de toda forma, aproveitar, já que nesse canal também nos assiste os estudantes de Direito, dizer que quem é estudante e que é inscrito como estagiário pela OAB, também pode adentrar nas nossas comissões. Não somente o advogado, mas se você tiver aquela carteirinha da OAB como estagiário, você também pode entrar. Então, fica aqui o convite. Como a professora Vanessa disse, a comissão está de portas abertas, a OAB realmente quer fazer um trabalho para a sociedade, então a gente fica assim de portas abertas para quem quiser realmente trabalhar em favor não só dos advogados, mas de toda a sociedade. Então, sintam todos bem-vindos e aguardo o requerimento aí de quem quiser participar da nossa comissão. E agora é minha vez de agradecer. Obrigado. A gente sabe do tempo corrido de todas, tanto na OAB quanto nos seus escritórios, em casa, para estar aqui com a gente. A gente agradece em nome da TV Universitária, do Centro Universitário Grande Fortaleza. Para você que nos assistiu também, meu muito obrigado. A gente vai se encontrando aí nos outros programas que hão de vir sempre com novidade, na esfera jurídica, na esfera do direito, propriamente dito, para aluno e também para a sociedade. Acompanhe a gente lá no canal 14 da TV Universitária, da Multiplay, tá certo? E também nas redes sociais. A gente se encontra.